Um adolescente de 15 anos que estava perdido em Ribeirão Preto fugiu do serviço de acolhimento da prefeitura e foi encontrado 10 dias depois em Jardinópolis. O Conselho Tutelar, que recebeu o caso e encaminhou ao SAICA, questiona a possível falha da instituição e cobra explicações do município. Micael Januário dos Santos, de 15 anos, foi encontrado em Jardinópolis, na residência de um casal que o acolheu desde o dia 22 de agosto. Pelo Facebook, conseguiu entrar em contato com o irmão, que também estava à procura dele. O adolescente se perdeu quando saiu da casa da mãe, em Ibiá, Minas Gerais, para se encontrar com o pai em Novo Horizonte, São Paulo. Ele foi colocado num ônibus supostamente clandestino que teria seguido o destino errado após a mãe confundir o nome da cidade com Ribeirão. Áudios entre o pai e o motorista revelam o desespero da família. Vocês sabem o que é isso? Isso é um pai desesperado, cara. Louco para encontrar o filho e até agora não encontra. Entendeu? Por causa do quê? Por causa das besteiras que faz. Se eu disser assim, fulano, você traz o menino, me deixa em tal canto. Tinha que deixar em tal canto, não é onde embarcaram. O que combinaram para lá. Não tinha importância onde disseram que ia deixar. O motorista viesse trazer aonde eu marquei com você. Não largar o menino no meio do caminho. Quando ele chegou em Ribeirão de madrugada, o Conselho Tutelar foi acionado por uma motorista de aplicativo que encontrou o adolescente perdido. Nós encontramos o Micael, ele estava assustado e assim que eu encontrei, eu perguntei se ele tinha telefone, algum contato com a família. Ele estava assustado e só tinha um telefone que estava com o número errado. O menino foi encaminhado pelo Conselho Tutelar aqui para o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Social, que é da Prefeitura. Só que daqui ele fugiu, ficou apenas cerca de 2 horas e contou que fez isso por medo, depois que o teriam colocado num quarto e pedido para vestir uma roupa amarela. O SAICA deveria acolhê-lo, né, acalmá-lo, tentar saber o que aconteceu, tentar receber alguma informação dele. Mas isso, eu saí de lá 1h da tarde, às 16 horas eu voltei para pegar um documento. E a educadora que estava trabalhando lá disse que ele tinha fugido. Eu sou conselheira tutelar, acolhi o adolescente, entreguei na instituição que deveria acolhê-lo, deveria cuidar. E ele fugiu e deixou tudo, mala, documento, né? Isso me causou, assim, uma angústia, impotência, mas o serviço deveria tomar todas as providências para localizá-lo. A conselheira tutelar questiona a falta de ação do SAICA e a maneira como o acolhido foi recebido no local. Eu penso que nós precisamos conversar sobre esse serviço de acolhimento. Todas as pessoas envolvidas, a Assistência Social de Ribeirão Preto, Conselho Tutelar, Ministério Público, nós precisamos conversar sobre esse serviço de acolhimento, porque o acolhimento não houve. Para este advogado, houve uma sequência de erros que passou pela simplicidade da família ao colocar o adolescente num ônibus clandestino para viajar e chegou no serviço de acolhimento do município. O Conselho Tutelar acolheu de forma correta o adolescente e aí o problema maior do setor de acolhimento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que deixou o menino fugir. Faltou um acolhimento humanizado, explicativo ao adolescente. Cabe agora à Polícia Judiciária abrir uma investigação, um inquérito para investigar a responsabilidade civil e criminal de cada um que participou dessa situação, tá? Em especial do setor de acolhimento da Prefeitura, que para mim é o mais grave, e após a investigação, né, colher depoimentos, até porque as amarras não se fecham ainda, ser enviado ao Ministério Público para as providências judiciais cabíveis. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Assistência Social informou que o adolescente fugiu no momento em que a educadora foi buscar a refeição dele. E imediatamente a equipe iniciou a busca nas proximidades, mas sem sucesso. Agora, ao vivo, Samuel Santos traz outras informações para a gente. Samuel? André, o papel do abrigo é acolher, cuidar, mas como a gente viu na matéria, essa função não foi cumprida. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o advogado Jean Alves. Doutor, qual a responsabilidade da Prefeitura de Ribeirão com o atendimento de adolescentes no serviço de acolhimento? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, André, e a todos os telespectadores do Jornal da Clube.
Olha, Samuel, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, que está tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe ao município especificamente o dever de proteger todas as crianças e adolescentes com absoluta prioridade na formulação de políticas públicas. Ou seja, ações do governo municipal devem ser concentradas em priorizar a proteção de toda criança e adolescente que esteja em situação de vulnerabilidade. E este caso é mais uma denúncia que vai na contramão desses direitos e garantias. Sendo assim, é preciso que o poder público municipal destine o correto investimento e a correta política pública a fim de que um abrigo, uma instituição de acolhimento para essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade conte com uma estrutura séria, tanto no plano material como no plano pessoal. É um caso para o Ministério Público apurar? Olha, o Ministério Público, em concurso com a Defensoria Pública, que inclusive tem um núcleo muito atuante na defesa e garantia das crianças e adolescentes, pessoalmente na pessoa do defensor público, Dr. Bruno, deve certamente ser acionado, porque uma vez que o poder público não cumpre o seu papel legal e constitucional, é possível sim que o Poder Judiciário faça uma interferência a fim de controlar os atos administrativos. Então é comum, tenho visto em outras cidades, que é uma ação de obrigação de fazer com um pedido de tutela de urgência, ou seja, o Ministério Público ou a Defensoria ingressando com uma ação pedindo liminarmente para que o município cumpra as suas obrigações a fim de promover todas as adequações necessárias para que haja o correto acolhimento nessa instituição local. O Conselho Tutelar acusa a instituição de não ter acolhido o menino de maneira adequada e provavelmente por isso ele ficou com medo e fugiu. Quais cuidados devem ser adotados em casos como esse? Olha, de fato houve o acolhimento, o que não houve foi a manutenção. Isso denuncia claramente que não há uma política de estruturação local. Então é preciso que a pasta, especificamente da administração pública, volte o seu olhar à proteção às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade aqui em Ribeirão Preto. Em outras palavras, estou querendo dizer que é preciso reestruturar o local, investir tanto no plano de infraestrutura como de pessoal. Tem que contratar mais pessoas, seja uma parceria público-privada ou até mesmo de convênios, a fim de que este local esteja preparado para receber qualquer criança e adolescente que estejam nessa situação aqui na cidade de Ribeirão Preto. Neste caso, a gente pode dizer que aconteceu uma sucessão de erros, começando pelos pais que deixaram o menino viajar num ônibus clandestino. Evidentemente, essa situação criminal que não se confunde com a administrativa deve ser apurada pela Polícia Judiciária. Nós temos um crime específico no artigo 244 do Código Penal, que é o crime de abandono material. Então, sem dúvida, a responsabilidade desses pais na esfera criminal por deixar de promover a subsistência de seus filhos deve ser apurada. E no plano administrativo, o poder público local, onde a criança, no caso o adolescente, estava, deve ser responsabilizado na via administrativa, a fim de que essa situação seja solucionada e de que outras parecidas não ocorram novamente. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação. André, daqui a pouco a gente mostra que animais de grande porte continuam soltos nas ruas de Ribeirão Preto e isso aumenta bastante o risco de acidentes. Volto com você. Obrigado, Samuel. Até daqui a pouco.